Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste programa vamos conversar com o Bispo Dom Armando Esteves Domingues no balanço da visita à Adelímina, a visita dos bispos portugueses a Roma, que aconteceu na última semana. Mas antes vamos à atualização das notícias da região. A cidade de Braga acolheu neste fim de semana o 5º Congresso Eucarístico Nacional. Carmo Rodeia, diretora do Serviço Diocesano das Comunicações Sociais da Igreja, moderou a sessão de abertura na sexta-feira e traz os pormenores ao Igreja Açores. Termina hoje em Braga o 5º Congresso Eucarístico Nacional, 100 anos depois da realização do primeiro Congresso Eucarístico Português e 25 anos depois de se ter realizado em Braga pela última vez. Durante 3 dias, a cidade dos arcebispos recebeu cerca de 1.400 congressistas que refletiram e voltaram a reafirmar a centralidade da Eucaristia na vida cristã e a necessidade de se revalorizar a adoração com igrejas abertas e uma maior preparação da Eucaristia que deve ir para além de um mero preceito ou ritual domingueiro. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa recordou logo no início dos trabalhos os que sofrem com a falta de pão em Gaza e nas várias guerras e as crianças que morrem de fome no mundo. A Eucaristia é exigente, não é apenas um rito, assinalou o Bispo de Leiria Fátima na abertura dos trabalhos, convidando à reflexão sobre o pão da vida, o pão da cultura, o pão da dignidade e o pão da justiça. Para o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, este congresso acontece num mundo em vertiginosa transformação, destacando que a Igreja despertou para uma nova compreensão da sua essência e missão. Celebrar a Eucaristia tem a ver com todo este ser Igreja no meio do mundo, observou o Bispo de Leiria Fátima. A Eucaristia é o local do serviço, declarou, aludindo ao processo sinodal em curso, por iniciativa do Papa Francisco. Já o anfitrião, o arcebispo metropolita de Braga, Dom José Cordeiro, sublinhou que a Eucaristia é para todos, depende de nós que seja cada vez mais de todos, desafiando a uma maior regularidade na organização deste evento eucarístico. O último tinha-se realizado em Fátima em 2016, por ocasião das aparições do anjo aos 3 pastorinhos. O congresso é encerrado pelo cardeal Tolentino Mendonça, enviado pontifício a este congresso. A iniciativa com o tema Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança, reconheceram-no ao partir o pão, do Evangelho de Lucas, termina com a peregrinação anual ao Santuário do Sameiro. Para além de conferências, realizaram-se 7 workshops sobre variados temas: a hospitalidade, os jovens, a família e os pobres, a ecologia, a espiritualidade eucarística e as confrarias do Santíssimo Sacramento. No encontro nacional participaram 7 açorianos da Diocese de Angra, dentre os quais o padre Bruno Esteves Rodrigues, que admitiu que o congresso permitiu a compreensão da Eucaristia para além do rito. Voltar para junto de Jesus e estar junto de Jesus, porque senão nós corremos o risco de viver a Eucaristia e o domingo como sendo apenas um dia de preceito e não um encontro pessoal com quem nos ama e com quem nos conhece. Eu acho que este congresso será uma oportunidade também para revitalizar aquilo que é a adoração nas paróquias, nas dioceses, celebrar melhor as Eucaristias, não é? Para não ser um ato leviano, mas que seja bem preparado. E eu acho que o que nos falta, talvez o meu desejo é que deste congresso as pessoas saíssem com vontade de trazer mais qualidade à celebração eucarística. Não é? Neste dia do Corpo de Deus, o Evangelho dizia assim: Jesus mandou os 2 discípulos para preparar o lugar da última ceia. E eu acho que o que nós precisamos também é preparar bem a Eucaristia, porque talvez falta-nos esta consciência de viver a Eucaristia como se fosse a primeira vez, a única vez e a última vez que a celebramos e que a vivemos. Por isso acho que será uma oportunidade de crescimento, de revitalização, não pietista, não um ato de piedade, mas sobretudo para sairmos mais fortalecidos. O sacerdote feialense diz ser preciso evidenciar que a Eucaristia não é um prémio. A Eucaristia é festa e nós, quando vamos a uma festa, as pessoas põem comida na mesa, põem um bolo, se é um aniversário tem bolo,
e todos somos convidados a comer, não é? Toda a gente é convidada a comer e acho que a Eucaristia é uma refeição sagrada, fraterna, e todos são chamados a sentarem-se à volta da mesa, não é? Não podemos, por exemplo, a configuração das nossas igrejas, as mesas eucarísticas parecem barreiras que separam os ministros da Assembleia. Por vezes a configuração das nossas igrejas não nos convidam a esta envolvência e esta participação, que não é só uma questão de estarem ali a assistir, mas cada pessoa tem de estar ali a participar, a concelebrar, mas acima de tudo a sentir que ali também vai alimentar-se, porque a Eucaristia não é um prémio, e o Papa Francisco já nos disse isso na Evangelii Gaudium. A Eucaristia não é prémio, é remédio, e muitas pessoas às vezes olham para a Eucaristia como um prémio, para os mais santinhos, os perfeitos, e a Eucaristia é remédio. Jesus é remédio para quem se sente triste, para quem se sente abandonado, e acho que nós não podemos estar a fechar a porta a quem precisa de facto sentir esta proximidade real com Jesus. Partilhar o pão, alimentar a esperança, reconheceram-no a partir o pão do Evangelho de Lucas, foi o tema do 5º Congresso Eucarístico que terminou na manhã deste domingo em Braga. O culto ao Divino Espírito Santo prolonga-se por mais um domingo na paróquia da Agualva, na Ilha Terceira. É a única freguesia da ilha que tem este bodo fora do Pentecostes e da Trindade. Acontece na parte baixa da freguesia, nos outeiros, e nasceu da promessa de imigrantes, como refere Ana Lima. Eu sempre ouvi a minha mãe conversar e dizer à gente que tinha sido um casal de imigrantes que tinha vindo, e então decidiu dar umas esmolas. E aí fizeram tipo um bolo, com muitas teselinhas, muitas brindeirinhas, e fizeram um bolo. E aquilo levou ali 1 ano ou 2 fazermos, depois parou. E depois tornou a reavivar aquilo. No tempo do Sr. Padre Fernando, o Sr. Padre Fernando nunca deixou criarem um império, porque não queria fazer divisão entre o império cá de cima e o império lá de baixo. Mas depois nasceu como foi, houve ali uma herança de um terreno, que era onde se fazia, naquela casa onde se fazia sempre estas coisas. Os donos morreram, e então aqueles donos doaram o terreno para fazer o império. E então aí fizeram o império, e então continuou sempre a fazer bolos todos os anos. O Império foi inaugurado a 22 de maio de 2005, mas a festa já se celebrava naquele lugar antes disso. É um bodo com características bem distintas dos 2 anteriores no adro da igreja, na parte superior da freguesia. É um bodo diferente porque é com brindeiras de massa, e antigamente nem era vinho de cheiro, era vinho branco. Depois agora já outra vez voltou ao vinho de cheiro, mas era vinho branco. Aquilo tem cortejos das ofertas, fazem no sábado, quando vão recolher as brindeiras, também recolhem ofertas, bolos, bebidas, às vezes pessoas que fazem caixinhas com as surpresas, às vezes arrematações, que então lá atrás há muitas arrematações, muito mais que o ponto aqui de cima. O bodo dos outeiros tem um grupo de mordomos distinto dos 2 primeiros domingos e tem como ponto alto a festa do vinho, que coincide sempre com a quinta-feira do Corpo de Deus e que mobiliza grande parte da comunidade. Durante toda a tarde deste domingo, o culto ao Divino Espírito Santo ainda se celebra na Ilha Terceira. A 16 de junho, a Diocese de Angra vai ordenar 3 novos diáconos, com vista na ordenação sacerdotal em novembro. André Furtado, natural da Lagoa, esteve a servir as paróquias de Feteiras, Candelária e Ginetes, em São Miguel, e fala desta experiência prática de servir as comunidades. Sinto-me feliz por estar a chegar o grande dia em que sonhava já desde algum tempo com esta ocasião, mas também ao mesmo tempo, estando feliz, também já um certo nervosinho a chegar a este dia. Claro que as responsabilidades serão acrescidas, mas são estes 2 sentimentos ao mesmo tempo, a felicidade, mas também este nervosinho e também um bocadinho de ansiedade por este dia tão sonhado. Foi assim um ano, uma estreia na formação do seminário, né, dos jovens que estão a estudar para um dia serem sacerdotes. Fomos então os primeiros a experimentar, né, esta nova ideia. Foi uma experiência positiva, chegando assim já ao fim desta etapa, foi uma experiência positiva. Claro que ainda por algumas arestas, ainda por poder assim limar, né? Porque nem tudo é perfeito à primeira vez, mas sim, é uma iniciativa aprovada, porque nos dá, de certa forma,
dá-nos um bocadinho de bagagem, de certa forma, também no sentido de podermos como lidar com as pessoas, lidar com alguns assuntos da vida paroquial, bem que neste estágio em que eu estive a estagiar na zona oeste da Vigaria de Ponta Delgada, mais precisamente entre as paróquias, Teiras, Candelária e Ginetes, em que, na minha experiência, desde a experiência de uma pastoral social, uma pastoral dos enfermos, também saber lidar com, também ter, palpar terreno neste sentido. E o balanço que faço desta iniciativa é positivo. Leonel Vieira está a estagiar nas paróquias de Agualva e Fontinhas, na Ilha Terceira. Às suas comunidades promete empenho e dedicação, entrega e serviço. É uma experiência diferente das vividas até então. Há uma maior ligação às paróquias e às pessoas que fazem parte delas. Trabalhar nas Fontinhas e na Agualva tem-me ajudado a crescer e a aprender, em conjunto também com as pessoas. Dessa forma podemos tocar a realidade do que é a vida de um parco, do que é a vida de um pastor que vive junto com as pessoas e próximo das pessoas. Há de certa forma um misto de sentimentos. Por um lado, a alegria por se aproximar este dia em que, através da ordenação, me entrego ao serviço da Igreja, de uma forma concreta, através do diaconato. Por outro lado, também há a ansiedade associada ao desejo de abraçar esta nova missão. Já Rui Pedro Soares, natural da ouvidoria do Faial, esteve ao serviço das paróquias da Atalhada, Rosário e Santa Cruz, na Lagoa. O sentimento nestes dias, se calhar mais próximos da ordenação, são sobretudo a ansiedade e o nervosismo da espera deste momento, mais esta etapa na construção da minha vocação e neste sentido de me entregar neste ideal de vida. Tanta coisa que nos passa agora pela cabeça, tanto pormenor, muitas vezes, coisas que são precisas nós acertarmos e pormos em alguma afinação de pormenores e de ideias para que tudo corra da melhor maneira, porque também nós vivemos este dia de uma forma que nos marca para toda a nossa vida. Ficamos sempre com esta memória, mas que não seja só também a memória do dia, mas a memória do ministério que abraçamos neste dia e que este ministério nos acompanhe sempre no ideal da nossa vida e na nossa pastoral no futuro, nas comunidades. A experiência nas paróquias, sobretudo nas mais diretas, Rosário e Atalhada e Santa Cruz da Lagoa, com o Curato dos Remédios, tem sido muito proveitosa num grande contato com a realidade. É mais além dos livros, é daquilo que nós passamos no seminário, atrás das cadeiras, dentro do nosso quarto, na nossa vivência em comunidade. É um preparar de facto para aquilo que as comunidades nos podem proporcionar e fazer esperar no prático das nossas vidas, de N situações, de N exemplos, dados que nos possam parecer, contactos com as pessoas, situações, problemas, N coisas. E é nisso que a experiência tem sido muito boa, de estar a criar, digamos, anticorpos assim, bagagem, para no futuro lidar com situações semelhantes, porque a situação é igual e única, mas muito semelhantes e parecidas no contato com as pessoas. No próximo dia 16, os candidatos ao diaconado serão ordenados diáconos com vista ao sacerdócio por Dom Armando Esteves Domingues, na Sé Catedral de Angra, pelas 16 horas. Os 3 seminaristas estiveram a estagiar durante este ano pastoral em 3 ouvidorias, dando apoio aos párocos e com enfoque nas pastorais da catequese e vocacional. De 9 a 14 de junho, os jovens vão estar em retiro espiritual. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Monsieur Spade é uma série sobre o detetive Samuel Spade. Nela, o ator Clive Owen dá rosto ao detetive que está semi-aposentado numa aldeia francesa. É aí que passamos a conhecer os vários personagens desta história de retoque clássico, mas com a complexidade de obras mais recentes.
Tudo se passa no campo e o ritmo é lento, permitindo conhecer aos poucos cada personagem e as suas motivações. O detetive não é sempre o centro de atenção, mas vai pontuando tudo com a sua intuição e as suas respostas sarcásticas. Neste jogo de paciência, os vários mistérios vão sendo resolvidos na eterna luta entre o bem e o mal, que tem também contornos políticos. A grande conclusão parece ser a mesma de São Paulo há 2000 anos, na carta a Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Monsieur Spade passa em Portugal no TV Cine Edition e estreou esta semana. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E nesta edição do Igreja Açores tenho a honra de receber aos nossos microfones Dom Armando Esteves Domingues, o 40º Bispo de Angra, que integrou o grupo de bispos portugueses que realizaram a visita ad limina, a Roma, aos organismos da Santa Sé. A última tinha acontecido em 2017 e deveria ter acontecido 5 anos depois. Realizou-se este ano, entre 20 e 24 de maio, e terminou com um encontro com o Papa Francisco. Antes de mais, muito obrigada por estar connosco. É uma honra recebê-lo aos nossos microfones. Muito obrigado, Tatiana. Obrigado eu pelo convite. Também assim aproveito para saudar a Tatiana e todos os que aqui trabalham, todos os que dão voz à informação nesta nossa bela ilha e na Diocese dos Açores. Esta é a sua primeira visita ad limina enquanto bispo. Como é que foi esta experiência? Foi a primeira vez e por isso há sempre alguma expectativa. E devo dizer que foi preciso preparar muitas respostas a dar nos diversos lugares onde iríamos estar, e já o preparar para mim foi colocar-me diante de Deus no essencial. Isto não é meu, isto é da Igreja, também procurar fazer bem com outros padres e leigos que foram convidados a fazer relatórios dos diversos setores e serviços da Diocese. Portanto, fui com muita expectativa e por isso tudo o que viesse era ganho, e foi de facto uma experiência maravilhosa. Que balanço é que faz desta visita e o que é que traz na alma, no coração, para a Diocese de Angra? Fazer o balanço daquilo que se vive não é coisa fácil. Mas olha, em primeiro lugar, devo dizer que foi uma belíssima experiência de igreja. Do que é ser igreja? A igreja é a comunhão de pessoas. A começar por este convívio de 8 dias com os bispos todos das dioceses portuguesas, com quem estamos, e eu, desde que sou bispo, conheço-os a todos, mas muitas vezes estamos nas assembleias onde estamos a trabalhar, mas ali foi estar nos mais diversos lugares e podermos nos conhecer e construir também esta realidade de corpo, que é muito importante. Depois, uma outra realidade é que eu, quando fui, dizia que não ia sozinho, queria levar também toda esta diocese comigo. E por isso, em cada dia, eu me lembrava de rezar por todos os que aqui ficavam, porque sentia que também estavam comigo nos diversos passos que dava nesta visita ad limina. Depois, esta comunhão, que eu digo que era esta experiência de igreja, também vivê-la nos lugares que falam muito. A igreja não é de ontem, não é de hoje, é de sempre, é eterna. Mas estar nas basílicas, por exemplo, de São Paulo, de São Pedro, de Santa Maria Maior, de São João de Latrão, na igreja de Santo António dos Portugueses, porque em cada dia celebramos num destes sítios. Quando se fala de visita ad limina, significa até à proximidade dos apóstolos, porque a palavra inteira seria, ou a designação seria ad limina apostolorum, até aos muros dos apóstolos. E, sobretudo em São Pedro, celebrar na catacumba, nas catacumbas de São Pedro, onde estão os papas sepultados, e celebrar junto ao túmulo de Pedro, é de facto como que comungar com esta igreja inteira, com estes alicerces, com estas colunas, onde todos nascemos. Claro que nascemos de Cristo, mas a igreja sem Pedro, sem Paulo, sem os apóstolos, mas também sem o meu vizinho aqui do lado, sem, sei lá, aquele bombeiro que há bocadinho encontrei, que cumprimentei, sem as pessoas com quem jantei, a igreja era diferente. E a dizer que se Pedro não estivesse, se eu não estivesse, se as outras pessoas não estivessem,
a Igreja não era o que deve ser. Portanto, esta comunhão profunda com os apóstolos, com esta Igreja apostólica de que eu também faço parte, e esta Igreja que depois também é composta por cada um dos batizados. Portanto, esta comunhão foi também muito importante. Depois ainda há outra dimensão que é o estar com todos os colaboradores do Papa, nos diversos dicastérios ou serviços do Vaticano. E aqui era um correr quase de um sítio para o outro. Houve dias em que fomos a 5 reuniões, todas elas de 1h30. Houve dias em que eu um dia caminhei 15,5 km a pé. E quase todos os dias... Isso para si não é nada, já provou. Era entre 9 e 10 km, porque era preciso andar de um lado para o outro. Sim, faz bem, mas estava quentinho em Roma. Mas isto também me dizia outra coisa, que é esta Igreja. O que é esta Igreja? Esta Igreja é peregrina. Está sempre a caminho. Está sempre a fazer-se. Cada passo que damos, e ali, concretamente, ao encontro dos colaboradores do Papa, para trocarmos impressões sobre o que é a nossa realidade portuguesa, eles leram relatórios, falávamos sobre eles, mas sobretudo fazer experiência com eles, com esta Igreja, que são eles e somos nós, e somos todos, e são todos aqueles que nós representamos. Portanto, uma experiência que eu defino humanamente estupenda, do ponto de vista da experiência da fé maravilhosa. E também, em relação ao futuro, eu não tenho propriamente receitas, mas a não ser esta mesma, de continuar a ser na simplicidade do meu batismo e do meu ministério como bispo, de ser discípulo de Cristo. Esta visita é uma espécie de prestação de contas. Vocês também levam relatórios de cada uma das dioceses, pelo que percebeu, e depois há eventualmente esta partilha, pelo que percebeu, o relatório da Diocese de Angra e os anseios da Diocese de Angra são parecidos com os das restantes dioceses do país. Em que é que nos distinguimos e em que é que comungamos das mesmas necessidades? Olha, eu penso que cada igreja local, cada diocese tem as suas especificidades. Embora os grandes problemas ou os grandes desafios, eu gosto mais de falar de desafios do que propriamente de problemas, mais de oportunidades do que dificuldades, essas são iguais. Não é? Hoje o que é toda esta novidade do que é a globalização, o que é a mediatização, o que é a digitalização, estes movimentos de massas, de povos, de migrantes, são iguais. E a dificuldade, há sobretudo uma expressão que fica muito patente num destes dicastérios, que era no dicastério da doutrina da fé, que aborda as questões relacionadas com a formação religiosa, com a educação. O problema da transmissão da fé é global, é do mundo inteiro, porque hoje exige novas linguagens, novas palavras, também novas experiências. Quando eu falava há pouco do que foi a minha ida lá, foi sobretudo uma grande experiência de vida, de comunhão, que gera, nós não sabemos como, mas é o Espírito Santo que nos conduz. Portanto, os problemas das nossas dioceses em Portugal são muito semelhantes na transmissão da fé, no percurso com jovens, com as famílias, na questão da pobreza, das misérias humanas, das respostas que hoje o mundo precisa, com desafios que têm que se atualizar nas respostas à sociedade de hoje. Sermos igreja também forte, sobretudo na vivência do Evangelho de Jesus Cristo, como discípulos de Cristo, mas também com impacto na sociedade, através da cultura, através das ações caritativas de serviço aos irmãos, precisam também de uma grande atualização. E isto é constante, um pouco à Igreja Universal, mas sobretudo na Europa. Não é? O que se passa em Portugal é a situação da Europa. Embora, ouvimos isso mais que uma vez, Portugal seja quase que um microclima ainda nesta Europa. E diziam-no, sobretudo, pela experiência que todos fizeram quando vieram à Jornada Mundial da Juventude. Mas microclima em que sentido? O microclima onde ainda não... Como é que eu ia dizer isto? A secularização entrou muito em vários países da Europa. Uhum. As crises vividas interiormente dentro da Igreja e assim concretamente os abusos, uma certa dificuldade de linguagem, uma certa dificuldade de convivência com as novas realidades, não é?
até o próprio questionamento natural que nós temos que fazer sobre esta concepção da pessoa humana, a dignidade, como diz um documento saído há pouco tempo, a dignidade eterna, intocável, quase divina que deve estar em cada ser humano, mesmo nas suas diferenças. Nós ainda não conseguimos atualizarmos e caminhar ao ponto de já termos uma linguagem capaz de integrar tudo isto. Há países na Europa onde a rejeição da Igreja Católica se tornou dolorosa, muito dolorosa, nomeadamente no centro da Europa. Pensar o que foi uma Holanda catolicíssima há 50 anos atrás, que era o país que em proporção mandava mais missionários pelo mundo e hoje está a vender as igrejas, não é? Pensar também numa crise profunda que passa a Alemanha, passa a França, se calhar a França já está numa outra etapa, já talvez de alguns sinais de recuperação, portanto, bem, já há muitos sinais de recuperação, não? As crises é mesmo assim, são ciclos. Nós estamos ainda um bocadinho intocáveis. Não intocáveis, não pensemos nisso, mas ainda não atingimos níveis que se calhar outras dioceses do país já atingiram, agora referindo também aos Açores, mesmo dentro do contexto português, em alguns aspectos, os Açores são ainda também assim quase um microclima, que ainda não constipou toda a gente, mas Portugal era um bocadinho isto, foi visto sobretudo com a Jornada Mundial da Juventude, mesmo assim ainda com bastantes vocações aos ministérios que vamos tendo, muitos leigos empenhados na vida das comunidades, mas sobretudo uma juventude sedenta. A MJ foi um bálsamo para muitos destes países que fizeram deslocar a Portugal muitos milhares de jovens. Mas a JMJ também não foi surpreendente para os bispos portugueses? Foi, e graças a Deus que foi, não é? Eu creio que havia muita gente, padres e bispos, que não tinham grande fé na Jornada Mundial da Juventude, se calhar por verem como é que estavam a viver com grupos juvenis ou como é que estão a fazer este acompanhamento. Houve padres que, vamos dizer isto assim claramente, também na nossa diocese, diziam, vão lá agora, mas depois esquecem-se de tudo. E por isso não valia a pena investir. E eu acredito que tenham ficado com muita pena não terem investido mais. Porque os jovens que foram ficaram marcados. Eu fiz experiência com eles durante aqueles dias e via o entusiasmo que lhes ia na alma. E quando encontro jovens destes pela diocese, vejo que têm um brilho nos olhos, não é? Participámos nas mesmas aventuras. E eles caminharam por Jesus Cristo, não foi por outras razões, não foi por lindos olhos de quem os mandou ir, ou do padre que os acompanhava, ou da catequista, ou do mais velho. Não, foram porque queriam experimentar algo mais, e quem encontraram foi Jesus Cristo. Já agora, não veio muito a propósito da visita à Límina, mas agora deixo dizer isto, que no início, alguns dos nossos jovens portugueses, quando então o que é que vejo aqui fazer? Venho para conhecer amigos. E depois, para o fim, para encontrar Jesus Cristo. Eu encontrei aqui Jesus Cristo, mas isto sentia-se mesmo, de dia para dia, como as pessoas se iam ligando ao essencial. Portanto, isto para dizer que nós em Portugal estamos ainda um pouco abençoados, ou seja, pelo Divino Espírito Santo e protegidos, ou seja, por Nossa Senhora de Fátima. No encontro com o Papa foi muito interessante. O Papa falou novamente da Jornada Mundial da Juventude e de alguns momentos onde ele também foi marcado. Fátima, aquela igreja de portas abertas que ele dizia, a igreja é isto, portas abertas, todos podem vir. E ele ao lado tinha deficientes, tinha um outro preso, creio, tinha gente que nós muitas vezes quase nem damos conta. E estes ficaram no coração do Papa. Uma das primeiras coisas que nos perguntou, e nós tivemos 2 horas com ele, a tagarelar, como estamos aqui, onde ele dizia uma coisa, nós outra. Não era o Papa que sabe tudo e nos ensina tudo, era o Papa humilde, que nos colocava ao nível dele e que queria ouvir o que é que nós pensávamos, o que é que nós dizíamos. Mas uma das primeiras coisas foi perguntar por uma deficiente que ele conheceu, por uma senhora que caiu e creio que depois veio a morrer, caiu numas escadas e veio a morrer, por 2 ou 3 casos destes, que ele lembrava e queria saber como é que estavam e mandou cumprimentos. Depois houve 2 realidades que nós lhe pedimos para fazer breves vídeos, e ele ali, foi só colocar-lhe o telemóvel na frente e ele fez 2 vídeos de saudação para 2 realidades diferentes, não interessa estar agora aqui a dizer quais são. Uma foi para o Congresso Eucarístico, que começará amanhã em Braga, e também no qual temos tanta esperança a nível de igreja em Portugal, mas foi 2 mensagens que ele fez logo ali. Portanto, o microclima, não sei, acredito que Deus espera muito desta igreja portuguesa, que
Agora também mais um pormenor, na minha comissão, que é a Missão e Nova Evangelização, eu também tive que fazer um pequeno resumo dos relatórios todos, como coordenador da comissão, e apresentá-lo. E uma das realidades que nós sentimos, e que vamos fazer hoje, este ano já um primeiro congresso, é sobre a integração missionária. O que é que isto quer dizer? Nós fomos um país que deu muitos missionários para a África, para a Ásia, até para a América do Sul. Agora estamos a sofrer o contrário. São eles que vêm ter connosco e às vezes pouco inculturados na nossa cultura, não é? Mesmo quem hoje vai fazer missão para um país da África, prepara-se durante 1 ano ou 2, às vezes aprende um pouco o dialeto, os costumes, mesmo quando vão jovens universitários para a missão, preparam-se. E nós recebemos-los e preocupamos-nos pouco com a sua integração, com conhecer a nossa cultura. Então este ano vamos fazer um primeiro congresso com os institutos missionários, precisamente para quem venha para o nosso país, também com algumas responsabilidades, depois alargaremos mais. Eles ficaram muito entusiasmados com isso, que quiseram mesmo ter o programa e aproveitaram para dar um destaque a esse aspecto, que como nós fomos e fomos bem aceites, sejamos agora capazes de acolher, aceitar bem e ajudar a sentirem-se em casa. Isto é um grande desafio. Temos datas para esse congresso? Desculpe? Temos datas já para esse congresso previstas? Nos finais de julho, agora não tenho aqui as datas exatas, mas é uma semana completa, creio que é na penúltima semana de julho. Já está o programa todo feito, com os convidados, com todas as pessoas que vão ser oradores, portanto está na fase de inscrições. Vai acontecer em Fátima? Sim, vai ser em Fátima, sim. E ficaram muito contentes com o programa e com o que nós lhe dávamos. E por outro lado, depois também a solicitar-nos que continuemos a ajudar muito estes terrenos de missão, porque hoje não podemos não mandar missionários, pessoas, homens e mulheres, embora vão hoje também muitos jovens universitários, jovens profissionais que interrompem a profissão para ir fazer voluntariado, mas eles diziam-nos, continuem a apoiar economicamente, porque há muitos projetos em África que podem não levar pessoas daqui, mas precisam de meios. Há gente que não tem como fazer chegar água às casas, não tem escolas, não tem hospitais. Portanto, deixaram também um apelo quase angustiante para falarmos às comunidades que participem das necessidades da missão em todo o mundo. Não é só na África, é também países da Ásia, onde o catolicismo está a crescer imenso, em alguns países da Ásia, como Coreia, Filipinas, mas noutros países onde parece que é muito difícil, mas quanto mais difícil é a vida, mais os católicos crescem. Enquanto que na Europa diminuem, nestes países de dificuldades, onde há maiorias muçulmanas, ou hindus, ou budistas, nesses países, misteriosamente, a Igreja Católica está a crescer. Vamos ter em breve 2 momentos importantes nos próximos dias, o encontro de Padres Novos a 3, 4 e 5 de junho em São Jorge e também o Conselho Pastoral Diocesano no próximo fim de semana. O que é que nos pode adiantar sobre estes momentos? Olha, são 2 momentos importantes. Porque é costume já na Diocese haver todos os anos um encontro com os padres mais jovens. Porque são jovens, têm sempre características novas a trazer-nos. E também quando nós falamos de integração, os primeiros anos da vida de um padre nas comunidades nem sempre são necessariamente anos de explosão. Com a idade nós tornamos-nos se calhar monótonos, mas também nos tornamos em algumas coisas automáticas, vamos dizer assim. As coisas ficam um pouco no automático, não custam tanto a fazer e um padre novo nem sempre está preparado para todas as situações que enfrentam. Este encontro dos padres novos vai ter um tema que é, no fundo, a redes. Nós somos pescadores de homens, mas vamos olhar para as redes digitais. O Papa tem escrito muitas coisas, agora está muito preocupado com a inteligência artificial, mas nós vamos pensar o padre nas redes. As oportunidades, as dificuldades, as conveniências, as inconveniências que nós não nascemos a saber. A internet hoje é como aprender uma língua. E portanto, é preciso ensinar esta língua. Ninguém sabe ensinar. Eu acho que um dos nossos grandes erros é pensar que nascemos digitais e não é verdade. Mesmo os mais novos, não é? Como não aprendem logo a falar o português, precisam de uns anitos para o falar bem e para o escrever melhor. E as redes são uma coisa bem recente, portanto... Exatamente, e as redes são uma coisa bem recente, precisamos de as estudar, de nos estudarmos dentro delas e de aprofundarmos isto. Portanto, são padres novos, se calhar muito mais abertos a estas realidades e que nos podem ajudar e nós ajudarmos mutuamente. Mas vamos, sobretudo, e é este para mim, pessoalmente, o grande objetivo, que se criem redes entre estes padres novos e os padres mais velhos. Que não haja fraturas, que não haja...
que construamos também através das redes que a técnica nos oferece oportunidades de comunhão e oportunidades de estarmos em comunhão e a construir comunhão. Nós, não é com a internet que nasce a comunicação. Não é? A comunicação existe desde que Deus existe e Deus vai se comunicando a nós. Nós precisamos de aprendermos a comunicar Deus através daquilo que dizemos e fazemos. É muito interessante, por exemplo, o exemplo de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, descobriram ali muitas novidades e saíram a falar. E o interessante que diz lá é que todos os entendiam na própria língua. Isto é, eram entendidos. E muitas vezes nós falamos também na igreja e não somos entendidos. Se calhar falamos de redes digitais e não falamos do cuidado da palavra que faz entender Deus, não nós. Porque nós não precisamos de ser entendidos, nós como pessoas. De nós pedirão coerência na palavra que pregamos, pedirão verdade, justiça, caridade, mas precisamos é que Deus seja entendido no meio disto tudo. Portanto, em relação aos padres novos, é isto. As redes entre nós e as redes digitais, digamos, o estar nas redes. Depois, o Conselho Pastoral Diocesano, olha, é o último dos conselhos que se realizam desde que eu cá estou. Fizemos 2 conselhos de ouvidoria, um conselho presbiteral e agora o Conselho Pastoral Diocesano. É o órgão por excelência da Igreja toda na Diocese. Tem padres, tem bispo, tem padres, tem leigos, tem religiosos, tem todo o povo de Deus está ali representado. E é o órgão onde nós gostaríamos de ouvir todo este povo de Deus a falar. Vamos olhar para o que o Papa fez no Sínodo. Pôs em grupos sentados nas mesas, padres, freiras, religiosos, leigos, tanto podia estar um cardeal de 80 anos como uma jovem de 20 e poucos, sentados na mesma mesa, a ouvirem-se, a falarem ao mesmo tempo e a não assoberbarem as conversas, porque todos são importantes a falar. Vamos tentar reproduzir isto em temas que são importantes para nós, desde logo a forma como devemos implementar todos juntos os órgãos de corresponsabilidade. Este Conselho Pastoral Diocesano precisa de alguma revisão, mas também os outros órgãos, como é que eles podem funcionar depois nas comunidades, conselhos pastorais, económicos e, sobretudo, eu gostaria de acentuar como é que todos estes serviços devem ser hoje, vamos dizer esta palavra para dizer outra mais feia, reconfigurados, para não dizer reciclados, ou para não dizer formatados. Formatados é o contrário, desconfigurados, vamos dizer assim, para poderem sair e falar ao mundo. Nada na Igreja existe para si mesma e os órgãos não podem existir, ou os serviços não podem existir para alimentar o corpo adintra, o corpo interno da Igreja, mas para nos descobrir no mundo, para nos fazer mostrar os lugares onde somos necessários, os lugares, sejam eles da justiça, da economia, da política, da pobreza, do abandono, das migrações, da ecologia, da promoção humana. Portanto, como é que nós, sobretudo esta grande massa de leigos que compõe a Igreja, se pode tornar mais capaz de evangelho no mundo e de evangelizadora no meio dos homens? Portanto, há muita vontade de ouvir os leigos neste Conselho Pastoral Diocesano. Há muita vontade de ouvir os leigos, sim. Por isso já foi mandado um documento, queremos ouvi-los ali, nem sequer vamos pedir relatórios. Vai ser um bocadinho mais moroso, se calhar por isso, se calhar um exercício um pouco mais de paciência, mas a Igreja é isto. Temos que ter muita paciência para nos ouvirmos, muita coragem para falarmos e também precisamos de muito Espírito Santo para discernir e avançar. Vai acontecer nos dias 8 e 9 de junho, não é? 8, 9 e 10. 10 9 e 10. Começa dia 8 com o almoço e acaba dia 10 com o almoço. Claro que para quem tem família, para os nossos leigos, é sacrificar sábado, domingo e um meio feriado, mas é um sacrifício uma vez no ano e por algo que eu acredito que é muito, muito importante para o bem de todos e da Igreja toda nos Açores. Como é que está a saúde da pastoral vocacional na Diocese? E não falo das vocações consagradas e também das laicais. Olha, nós vamos tendo sinais, e eu gosto dos sinais positivos. Vamos ordenar 3 rapazes diáconos, agora dia 16 de junho. Há pouco tempo, a Rita, uma jovem, consagrou-se na vida religiosa, é daqui de Angra, do heroísmo, e consagrou-se numa congregação, foi em Lisboa, os votos dela. Vamos tendo candidatos ao seminário.
Este ano estão 2 no propedêutico, já há um terceiro que até tem o curso de História e vai ingressar nos estudos de Teologia. Portanto, vamos tendo as vocações que Deus nos dá. Não teremos tantos rapazes no seminário como tínhamos antigamente. Aliás, são cada vez menos. Foi decidido, inclusivamente, no último Conselho Presbiteral, que a propósito das vocações e da formação, vamos apontar a que todos os jovens possam, com os estudos da Teologia, ter uma licenciatura. Depois podem até continuar para mestrado, continuar estudos, mas que tenham uma licenciatura. Hoje, de facto, este diálogo com o mundo da cultura, com este mundo tão complexo em que nós vivemos, exige também uma boa preparação intelectual e esta também é uma forma de todos os jovens poderem, que sintam este desejo de se consagrarem, poderem estudar, mas também vamos abrir muito a formação, seja em módulos, seja depois, quem sabe, também noutras formas mais completas, digamos assim, de estudos, poder encaminhar a que muitos leigos possam adquirir títulos no estudo da teologia, da eclesiologia, da história da Igreja, que possam adquirir também alguma preparação para o trabalho pastoral e profissional, e o seminário pode ser uma base muito interessante para isto mesmo, para a formação, mesmo para além dos estudos dos teólogos ou dos padres, que possa ser um espaço aberto à formação e à cultura. A nível das vocações religiosas, nós damos conta que os religiosos nos Açores têm vindo a diminuir, também eles. As famílias religiosas, neste momento, estão cá, penso que estão estáveis. Temos tanto nas grandes ilhas como noutras pequenas, temos casas religiosas. Vamos dizer que poderia continuar e dizer, nas casas de família também há muitas vocações. A maior parte delas estão nas casas de família, porque são vocações de batizados que não seguiram a vida religiosa, mas seguem a vida laical, nomeadamente na família, e muitos estão com a sua resposta a Jesus Cristo espalhados pelo mundo. Mas, digamos, as vocações de consagração, precisamos de rezar muito por elas, precisaríamos ter mais padres. Em várias ilhas nós vamos começar a reduzir um padre aqui, outro ali, portanto, porque há quem chega aos 75 anos e se afasta, há quem esteja doente. Este ano também perdemos um ou outro sacerdote que morreu, o padre Ângelo há dias, que estava no ativo, de repente um ataque cardíaco e levou-nos o padre Ângelo. Temos que estar preparados e por isso estamos a perder mais na idade ou por falecimento do que propriamente a adquirir novos nas ordenações. Mas temos fé que este é o caminho, lá está, da Igreja, mas aqui também há muitas oportunidades. Estamos a procurar desenvolver imenso o que é a pastoral juvenil, vocacional, onde todos devem ter uma vocação, e concretamente também o que é o pré-seminário. Quem põe a hipótese de se consagrar no seminário ou na vida religiosa, poderem ser acompanhados. Nós não temos propriamente um chapéu a enfiar ou um curso a pedir para fazerem, mas temos um caminho. Hoje não se fala de orientar ou de mandar, mas de acompanhar. E nisto estamos também a tentar dar uma volta à coordenação da pastoral juvenil para que ela seja cada vez mais também vocacional. Dom Armando, já estamos a esgotar o nosso tempo de entrevista e queria só pedia-lhe que deixasse uma mensagem aos diocesanos depois das grandes festas do Espírito Santo, as festas que unem todos os açorianos, depois destes 2 domingos de Pentecostes e Trindade, o que é que gostaria de dizer aos diocesanos? Gostaria de dizer 2 coisas. A primeira é que, quando estive com o Papa, pedi-lhe uma bênção especial para os padres e para todo o povo dos Açores. E ficou registado numa foto que eu partilhei com alguns, em que o Santo Padre me dá a bênção para todos. Portanto, ao vir de Roma, trago também esta bênção para todo o povo açoriano e gostaria que chegasse ao maior número possível, que possa ouvir-nos também através destes meios radiofónicos. A outra palavra é que, de facto, o Espírito Santo é aquele que nos dá uma forma comum de olhar a vida, seja falando de guerra, de paz, de justiça, de injustiça, de maldade, de bondade, que é os olhos do amor. Todos aqueles que são coroados, que participam nas festas do Espírito Santo, que têm fé no Divino Espírito Santo, acredito que o Espírito Santo nos dá uma forma comum de ver, que é a forma do amor.
E o cristão que acredita no Divino Espírito Santo e que vive os valores que também esta devoção nos Açores incuta em tantas pessoas, leva tantas famílias a alegrarem-se com esta presença, com esta bênção especial do Espírito Santo durante as festas, eu desejaria que tivessem estes olhos de amor, porque é esta a nossa verdadeira cultura, ser capaz de interpretar o tudo à luz do Divino Espírito Santo. E por isso, onde isto acontecer, nas famílias, na sociedade, nas paróquias, aí só haverá pessoas felizes. Dom Armando Esteves Domingues, nosso convidado desta semana, neste balanço da visita ad limina aos organismos da Santa Sé. Muito obrigada por ter estado nos nossos microfones, é sempre uma honra recebê-lo. Obrigado eu, Tatiana, e felicidades também para o programa e também para todo o vosso trabalho da comunicação. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.